Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A queda de braço entre o presidente Bolsonaro e o Congresso em relação à competência para a demarcação de terras indígenas continua. A questão das terras dos índios ficar a cargo do Ministério da Agricultura e não da FUNAI estava prevista na reestruturação administrativa do governo, mas o Congresso não aprovou a mudança. Bolsonaro insistiu e publicou uma nova medida provisória transferindo a demarcação para a pasta da Agricultura. Só que a Constituição proíbe, numa mesma sessão legislativa, está escrito lá, a reedição de uma medida provisória que tenha sido rejeitada pelo Congresso Nacional. E o presidente do Senado devolveu a parte da medida provisória que trata desse assunto ao presidente Bolsonaro. E o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, confirmou esse entendimento, considerou inconstitucional o trecho da MP, da medida provisória, que trata do assunto, ao examinar um pedido liminar do PT, do PDT e da Rede Sustentabilidade. Assunto polêmico, assunto para o Câmara Debate, que recebe os deputados Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, e Ayrton Faleiro, vice-líder do PT, deputado pelo Pará, para discutir esse tema. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a gentileza de terem concordado com o nosso convite. Começar pelo deputado Maldaner. Deputado, a seu ver, o que justifica essa insistência do governo em transferir para a pasta da Agricultura a demarcação das terras indígenas, que antes pertencia ao Ministério da Justiça, através da FUNAI? Bom, essa questão, hoje a legislação que estava em vigor, está em vigor ainda, é um decreto 1775 de 1996, que demarca, que regulamenta a delimitação de áreas indígenas, né? Aí veio a portaria 303, né, da Advocacia Geral da União. Infelizmente foi suspensa, porque temos muitas polêmicas, né? Assim como nós temos os invasores de terra, também temos a questão indígena. Podemos citar exemplo Mato Grosso do Sul, onde os próprios índios invadindo terras, né? Nós temos hoje 12,2% do território nacional, que é área indígena, né? São 462 áreas. Temos mais 114 áreas em estudos para serem demarcadas, né? Nós produzimos alimentos em 7,8% do território nacional, praticamente a metade do que é a área indígena, e vai comparar com mais de 5 milhões de produtores de alimentos, com menos de 1 milhão de índios, né? Então, nós acreditamos que é de bom tamanho já as áreas existentes e áreas indígenas no país, né? Então, nós queremos mais segurança jurídica. E foi criado, então, uma Secretaria Nacional para cuidar dos problemas fundiários do país. Essa Secretaria Nacional é especificamente para tratar de todos os assuntos fundiários do país, para regularizar essa questão. Eu acho muito importante, né? Não só a questão dos assentamentos, dos agricultores familiares, enfim, da regularização da reforma agrária, da concessão de títulos definitivos, a questão quilombola, a questão indígena, tudo. Então tem uma Secretaria Nacional que foi criada para isso especificamente, né? E eu acho justo para acabar com essa insegurança jurídica. E eu me baseio muito, principalmente, na jurisprudência que foi criada lá na Raposa Serra do Sol, né? Com as 19 condicionantes, né? Então, acho que é fundamental nós termos essa segurança jurídica. Eu sou a favor, então, que venha para o Ministério da Agricultura, através dessa Secretaria Nacional, especificamente para cuidar desses problemas fundiários. Deputado Ayrton Faleiro, e qual é a sua posição a respeito desse tema? Considerando-se naturalmente já as colocações feitas pelo deputado Maldaner. Bom, de cumprimentar o deputado Celso Maldaner e nossos telespectadores.
Olha, nossa posição sempre foi muito clara sobre isso, né? Tanto é que quando o presidente da República foi derrotado aqui no Congresso e ele reedita a medida provisória, nós recorremos ao Supremo e pedimos aos presidentes da casa a devolução da medida provisória, porque eu acho que ali também foi uma afronta ao poder legislativo. Não tinha 2 semanas que o Congresso tinha dito, foi uma sessão do Congresso, tinha dito não, né, à medida provisória, e ele com o mesmo conteúdo recoloca aqui. Então, parabéns aí ao presidente Davi Alcolumbre, que devolveu a medida, e a decisão do Supremo. Bom, sobre o mérito da questão, né, nós pensamos diferente do meu colega aqui, né? Nós temos mais de 50 anos que quem regulariza a terra indígena é a FUNAI. Como nós temos o INCRA, que regulariza a terra de agricultor. A nossa avaliação é de que deve continuar como está. Porque se a gente trouxer para o Ministério da Agricultura, que é, digamos assim, uma instituição representativa de um público da agricultura que, de certa forma, concorre, disputa os territórios, né, as áreas com esse outro segmento, que haveria é o segmento... um conflito de competências. Nossa avaliação é de que os indígenas saíram em desvantagem, né, sobre isso. E, queira ou não queira, o Ministério da Agricultura, na nossa avaliação, ele é suspeito para regularizar a terra, porque ele pode favorecer a agricultura, inclusive o capital que tem interesse em ocupar os territórios dos indígenas, em detrimento do direito dos povos indígenas. Então a gente acha que cada um no seu lugar. INCRA regulariza a terra para a agricultura e FUNAI regulariza a terra para os indígenas. Deputado Maldan, historicamente a gente sabe que índios precisam de muita terra, até e há uma defesa dessa quantidade, seja pela cultura deles, seja pela necessidade da preservação ambiental num país das dimensões do Brasil, considerando sobretudo a questão da Amazônia. Diante desse quadro, se justifica, como pondera o deputado Faleiro, essa transferência da competência da FUNAI para o Ministério da Agricultura? Sim, se justifica, né? Porque o nosso agricultor, não existe um país no mundo que preserva tanto que nem o Brasil. Lá nos Estados Unidos, 80% produção, para citar um exemplo, e 20% para preservação. E as ONGs internacionais, que são pagas pelas multinacionais, que vêm aqui e querem mandar aqui no território nacional. Nós aqui, 66% do território nacional é preservado. Não existe um país no mundo, não existe uma entidade, não existe uma classe que preserva tanto igual aos nossos produtores. E nós queremos que o marco temporal que foi decidido pelo Supremo, no caso lá da Raposa Serra do Sol, que isso tem que valer para todo o país. Em 5 de outubro de 1998, quando foi proclamada, aonde existia índio morando, não se discute. Onde existia índio, marco temporal tem que valer. Dia 5 de outubro de 1988. Tinha índio morando, é dos índios, não se discute. Se forem esbolhados, antes aconteceu, não quero falar que nos Estados Unidos, que eliminaram todos os índios, né? Nós aqui não queremos isso, pelo contrário, nós queremos preservar. Quer dizer, agora se não tinha índio morando, o marco temporal tem que valer dia 5 de outubro. Nós temos que ter segurança jurídica, porque hoje a FUNAI, que diz, né, que é a representação dos índios, um antropólogo que passou lá um índio, tinha alguma, né? Tu tem uma insegurança jurídica, quer dizer, várias cidades que teriam que ser desapropriadas, extintas, né? Que tudo era área indígena, todo o território nacional, o Brasil inteiro é área indígena, né? Então, acho que tem que ter uma segurança jurídica, um marco temporal que tem que valer, né? E as 19 condicionantes. Para se criar uma área indígena, tem que haver
tem que ouvir todos os entes federativos, tem que fazer audiências públicas, municipal, estadual, federal, quer dizer, todo, entende? Nós precisamos de segurança jurídica nesse país para produzir Agora, alimentos para os nossos consumidores. Queria ouvir o deputado Ayrton Faleiro a respeito dessa questão, quer dizer, um país que precisa produzir diante de uma dimensão territorial, como diz e muito bem o deputado Maldan, muito grande, que já preserva muito. Como é que fica a situação nesse caso? O senhor acha que não é o caso de se tentar chegar a um acordo, a um meio termo nisso? Olha, eu concordo com a avaliação de que nós temos uma legislação que assegura o meio ambiente. Inclusive, eu concordo que eu sou agricultor também, agricultor familiar, de que a agricultura, ela combina o desenvolvimento com a preservação. Então, aí não tem divergência quanto a isso, né? Mas, por outro lado, o Brasil tem apenas 12% do seu território destinado às populações indígenas, né? Nós temos 500 e poucas áreas, 560 e poucas áreas homologadas, mas nós temos... Sem esquecer que originariamente eles são os donos da terra. Pois é isso que eu ia dizer, né? Nós chegamos depois, deixamos 12% para eles, né? E aí também há um debate, é bom que se diga, de uma tentativa de apropriação dos territórios que eles já têm. Além disso, nós temos em torno de 100 e poucos a 200 áreas que estão em processo de regularização e homologação. E tem mais umas 200 que estão a caminhos da solicitação. Então, é um problema não resolvido. E, portanto, eu acho que a maior segurança jurídica estaria se ficasse no Ministério da Justiça. Eu concordo que nós precisamos debater os métodos para definir se a área pertence aos indígenas ou não, etc. Mas eu acho que ficar no Ministério da Justiça, nós teríamos uma segurança jurídica maior e diminuiríamos essa zona de conflito entre dois atores interessados no mesmo território. Bom, nós vamos a um rápido intervalo no Câmara Debate, que hoje discute a polêmica sobre a competência para a demarcação das terras indígenas. Deve continuar com a FUNAI ou passar ao Ministério da Agricultura? Estamos recebendo os deputados Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, e Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Voltamos daqui a pouquinho. Retornamos com o Câmara Debates, que hoje recebe os deputados Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, e Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Eles estão discutindo a questão da competência para a demarcação das terras indígenas. Deve continuar com a FUNAI ou deve passar ao Ministério da Agricultura, como que é o presidente Bolsonaro? Aí o presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre, devolveu a MP, aquela parte, sobretudo, lá, que achou que era inconstitucional. Na sua opinião, do ponto de vista legal, jurídico, essa questão está bem encaminhada, deputado? Na verdade, o Congresso não legislou, né? Eu até discordo da decisão do Barroso, do ministro Supremo. Aliás, o Supremo tem costume de legislar, né? Por omissão do Congresso Nacional, quem legisla e dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal, né? Às vezes, dá vontade, teria que fechar o Congresso Nacional, porque quem está legislando é o Supremo que dá a última palavra, né? Então, o Congresso não deu a última palavra nesse assunto, apenas o Davi, o presidente do Senado, devolveu, não foi votado. Com razões, até em parte, porque o Senado hoje apenas uma casa homologatória, ela não pode chegar, no último dia recebe um projeto e tem que dar. Então, acho que agora foi votada uma nova legislação, né, que tem um prazo legal para o Senado dar seu parecer. Mas eu fico triste, né, por o Congresso não legislar e o Supremo toma as decisões, né. Nós estamos numa situação aí dramática no nosso país, né, tiramos o Brasil da UTI, né, estava com 5,9% negativo o PIB, chegamos a 1% positivo em 2017, 2018, com tudo o que aconteceu de
de desgraça, de trapaça, de greve dos caminhoneiros, ainda crescemos 1,1 e agora voltamos de novo para a recessão econômica. Então, eu estou muito preocupado, estou preocupado com o país, né? Eu quero que esse país dê certo. Então, é importante dar essa segurança jurídica para os nossos produtores que põem alimento na mesa do consumidor, né? Eu defendo o produtor. O Cadastro Ambiental Rural, onde foi feito mais de 4.500.000 propriedades fizeram o cadastro, em torno de 500.000 não fizeram ainda o Cadastro Ambiental Rural, que tem que ser permanente. Eu acho que esse trabalho provou que tem um patrimônio de mais de 3 trilhões e 100 bilhões na mão dos produtores rurais que estão preservando, quer dizer, estão dando a sua contribuição para o país, no sentido de controle do clima, enfim. Então, eu acho que o nosso produtor ele está dando a sua parcela de contribuição. Então, nós temos que ter mais segurança jurídica. Eu acho justo uma decisão acertada, aonde essa Secretaria Nacional, junto ao Ministério da Agricultura, tem que cuidar de todos os problemas fundiários do país. Não interessa se é agricultor familiar, se é pequena, grande propriedade, se é a questão quilombola, a questão indígena, nós temos que dar um basta nisso, nessa insegurança. E nós no sul do Brasil não temos mais problema de índios isolados, nós teremos que regulamentar também a questão onde o índio, ele tem que ter uma vida digna, ele quer participar da produção. Já temos exemplos de parcerias até no Mato Grosso, né? Onde o índio ele quer evoluir na vida, ele não quer ficar vivendo da caça e da pesca e passando miséria, né? Então, é uma questão que é muito profunda que deve ser discutida. Deputado, esse aparente choque entre quem quer produzir e quem quer preservar é antigo. A gente já sabe isso há muito tempo. Agora, com relação ao início da fala do deputado Maldan a respeito da questão da devolução aquele pedaço da MP que trata da questão das terras indígenas, o senhor acha que o Congresso tinha que ter mais tempo para se posicionar, tomar uma posição antes da devolução? Não, veja só, eu acho que a iniciativa do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, se baseou, inclusive, nos argumentos que nós colocamos, né? Como também o ministro Barroso, porque numa sessão conjunta da Câmara e do Senado, 2 semanas atrás, o Congresso já tinha dito não à medida provisória proposta pelo Executivo, pelo presidente, que queria transferir para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas. Então, o Congresso já tinha legislado sobre a matéria. Quando ele apresenta, né, o que eu chamo a reedição do mesmo conteúdo... Aí ele incorre em inconstitucionalidade, porque a Constituição proíbe a reedição de uma medida na mesma legislação. Então, acho que essa é a primeira parte, né? Então, para mim, existe uma legislação já, e o que está valendo o que valia antes. O Congresso disse não àquela medida provisória. Mas eu gostaria de dialogar aqui com o deputado sobre esse outro componente, que é o lugar de cada um nesse país. O Brasil é um país que tem vocação para a produção agropecuária, para o agronegócio, e eu acho não à toa dá a maior contribuição para o PIB brasileiro. E nós temos que defender. Eu sou daqueles que acham que o agronegócio ele tem seu espaço, tem sua importância, a agricultura familiar tem o seu espaço, tem sua importância. Como também acho que nós temos que ter o lugar dos indígenas, dos quilombolas, dos extrativistas. Então, que modelo de país nós queremos? Nós queremos um país para todos esses segmentos, ou nós queremos um país que privilegia uns em detrimento dos outros? Eu acho que essa é uma questão que está colocada. Se a gente planejar bem o nosso país, né, nós vamos ter situações, eu concordo contigo, que tem regiões do país que os nossos irmãos indígenas eles já estão num processo já de agroindustrialização, de produção, mas nós temos outras regiões que o estágio é outro. E a gente sempre tem que respeitar a vontade, é assim que a legislação diz, a vontade de cada etnia, de cada povo, de cada segmento, né? Então, acho que esse é o equilíbrio que nós precisamos buscar. Deputado Maldan, há sempre aquela questão da expertise. A FUNAI desenvolveu ao longo de todos esses anos, dezenas de anos,
uma expertise muito grande com seus especialistas, antropólogos, etc, etc. Como é que essa questão dessa expertise, que é necessária, essa especialização, esse conhecimento do assunto, vai ser tratado no âmbito do Ministério da Agricultura, que tradicionalmente nunca se meteu nisso? Olha, aquilo que eu falei, o marco regulatório tem que valer 5 de outubro de 1988. Era área indígena, tinha índio morando, não se discute, entende? De lá para cá, nós temos que respeitar o produtor rural, o agricultor familiar, porque ele só tem direito a receber indenização das benfeitorias, se ele investiu de boa fé, só das benfeitorias. Quer dizer, nós não podemos se dar um luxo, na situação que nós estamos, e como disse aqui o nosso colega, eu acho que temos que ter o equilíbrio. Por exemplo, com 5 milhões de produtores rurais, nós estamos produzindo hoje em 7,8% do território nacional, segundo os dados da Embrapa, que foi levantado através do Cadastro Ambiental Rural, essa é a realidade. Quer dizer, nós temos praticamente a metade da área indígena. Se nós continuarmos da maneira que está, nós vamos chegar logo aí a 25%. Se nós demarcar todas as áreas que estão sendo levantadas, são mais de 436 áreas que estão em estudo pelos antropólogos, para passar para a área indígena, nós vamos chegar a 25% do território nacional. Quer dizer, eu acho que fica um disparate muito grande, eu acho que teria que ter mais equilíbrio, como o colega, né? Porque nós temos que alimentar, nós temos que ter segurança alimentar, nós temos que alimentar o mundo, nós precisamos produzir alimentos, e o país precisa dessa produção, para dar sustentabilidade, né? Então, eu acredito que, com todo o respeito, esses profissionais, esses antropólogos, esses técnicos, vão continuar dando a sua contribuição, né? Mas sempre respeitando o marco regulatório que o Supremo decidiu. Nós queremos que isso valha para todo o país, não só no caso da Raposa Serra do Sol. E para dar segurança jurídica, para acabar invasões, acabar essa criminalização que está acontecendo no país hoje, essa insegurança muito grande. Então é isso que a gente quer deixar bem claro, uma legislação, e eu acredito que essa Secretaria Nacional, que vai cuidar dos problemas fundiários, claro, o INCRA vai lá fazer o seu papel, mas eu acredito que seria muito bom para dar segurança ao nosso país, porque a Amazônia, o país é dos brasileiros, né? Deixa as ONGs internacionais cuidar lá. Eles querem florestas aqui só, e produzir lá. Puxa vida, mas nós precisamos receber, então, pagamentos de serviços ambientais, temos que receber para manter a sustentabilidade do nosso país. E a sua opinião, deputado Ayrton Faleiro, a respeito do que acaba de dizer o deputado Maldani? Vou fazer uma brincadeira aqui. O Brasil dos brasileiros, dos indígenas, dos negros, dos quilombolas, dos europeus que vieram para cá, que nem nós, né? Brasil de todo mundo. Mas o Brasil, às vezes a gente critica essa história das ONGs, eu sempre digo tem ONG do bem e ONG do mal, né? Mas também nós não podemos entrar nessa de oferecer a Amazônia, por exemplo, para os Estados Unidos virem explorar. Aí nós estamos entregando o Brasil para os Estados Unidos. Então eu discordo daquela posição do presidente da República de querer abrir a Amazônia para os Estados Unidos querer explorar, né? A outra questão é o seguinte, a legislação ela já existe, o que o nosso colega chama de segurança jurídica, eu domino bem esse assunto, né? Para você homologar uma terra indígena, tem todo um processo de estudo, tem que ser o ministro da Justiça que autoriza, né? Tem que depois ser um decreto presidencial homologando, então tem um processo, um rito. Eu até topo discutir os ajustes que nós possamos fazer no rito, e eu concordo que pode ter algumas falhas, mas isso não justifica para mim tirar do Ministério da Justiça e da FUNAI o papel de fazer a regularização. Então eu queria manter. E quero ainda fazer um outro chamamento, né? Todos os presidentes, né, que vão passando aos poucos, vão demarcando terra, vão homologando terra indígena, etc.
Mas há uma insegurança também, pelo pronunciamento do presidente da República e do governo, que nos passa a impressão de que eles querem tirar de lá exatamente para não demarcar mais nenhuma área indígena. Então eu quero ver no final dos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro se ele demarcou, se ele homologou alguma área ou não. Porque aí também seria assim, a paralisação da homologação e da regularização das áreas indígenas e ainda com a ameaça de pegar parte desses territórios para outro segmento. Aí não tem acordo. Aí é tentar especular com o futuro. Vamos esperar um pouco esta edição do Câmara Debate. Mas aí a Fica gente por faz aqui. outro bate-papo para saber daqui a 4 anos. Para saber daqui a 4 anos. Essa edição fica por aqui. Se quiser assistir novamente a esse programa ou a qualquer outro da TV Câmara, é só entrar em nossa página no portal da Câmara dos Deputados ou acessar o nosso canal no YouTube. Nós queremos agradecer aos deputados Celso Montanha, MDB de Santa Catarina, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, pela participação, e a você que nos acompanhou. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.